São Torquato, e colaboro ali com os irmãos no ensino da palavra, colaboro também na liderança da igreja ali, sou um dos presbíteros, e nós temos ali então esse grupo de pessoas que congrega naquela localidade, e temos ali na Grande Vitória 6 outros pontos de pregação, congregações, com já o salão construído, bem estruturado, né? E temos aqui um trabalho em Cruzeta, no Rio Grande do Norte. Foi o que eu vim visitar aí. Eu tinha planejado essa viagem já por 4 vezes passadas, e cada vez que eu vinha, alguma coisa dava errado. E agora, dessa vez, graças a Deus, ele abriu a porta, e eu pude estar aqui, vir aqui, conhecer o trabalho. O Júnior já esteve conosco há algum tempo, há um ano atrás, praticamente lá em Uberlândia, e a gente se conheceu pessoalmente. É um prazer estar aqui. Esperamos que... Eu já vi muitas igrejas que hoje lá em Vitória são locais grandes, que começaram num ambiente menor do que esse até, às vezes numa varandinha fina, a gente ia ali, fazia estudo. Tem uma igreja grande lá, no município chamado Cariacica, a igreja lá em São Conrado, que começou com estudos todo domingo à tarde. Durante 3 meses eu ia lá, sentava com 3, 4, e o pessoal lá, a família do seu Jair, sempre convidava alguém, e foram convertendo gente. Depois Deus trouxe alguns crentes também, e é assim que o trabalho de Deus começa, muitas vezes. Espero que aqui também seja realidade. Eu sou casado com a Kátia, tenho 2 filhas, a Laila, que vai fazer 22 anos agora em outubro, a Tainá, que fez 14, dia 24 agora desse mês. Então, precisando de alguma coisa lá para o lado de Vila Velha, lá na Grande Vitória, se estiver passando por lá, eu sei que é improvável, mas não é impossível. Se estiver passando por lá, tiver algum aperto, precisar de um apoio, um suporte, se quiser ir passear lá também, só não pode ir todo mundo junto. Tem que combinar para ir um de cada vez, porque a casa não cabe a turma toda não. Mas tá aí o convite, é um convite mesmo de coração, não é só para preencher protocolo não. Eu estava pensando, né, e perguntando a Deus que palavra trazer hoje, e me veio esse texto, essa história que Deus deixou registrada aqui na palavra dele, e tudo que está registrado aqui é para o nosso ensino. Não é só uma historinha, não é só um conto, até é bonito, né, de ouvir aqui o que aconteceu, mas aqui existem algumas lições que nós podemos extrair para a nossa vida, para nos alertar, para nos edificar, e talvez até para nos corrigir. Tem essa história aqui do Naamã. Nós temos aqui alguns personagens. Tem o rei da Síria, aqui não aparece, mas o nome dele é Ben-Hadad. E tem o rei de Israel, o Jorão. Tem também o Naamã. Naamã, o nome dele significa agradável. E tem o Eliseu, que é o profeta, cujo nome significa Deus é a salvação. E a gente percebe, lendo aqui rapidamente, que Naamã, ele tinha 3 P's que todos os homens buscam. A maioria da humanidade busca esses 3 P's, que era posses, poder e prestígio. Não tem essa turma que vai para o Big Brother, vai para esse programa. O que eles estão procurando? É isso. É prestígio, é posses e poder. E Naamã tinha isso. Ele era um homem muito poderoso, era um general. Nós lemos aqui, nós vemos que ele era conhecido lá na Síria como um general que Deus tinha até usado, mesmo ele sendo pagão, usou ele como uma vara para castigar o seu povo. E é vergonhoso quando Deus tem que usar um incrédulo para nos corrigir, e isso pode acontecer. Conheço várias histórias, uma delas de um irmão nosso. Ele trabalhava numa grande empresa em São Paulo. Eu não o conheço, mas conheço um amigo dele de trabalho. E o presidente o chamou, vagou uma vaga lá na alta estrutura da empresa, e falou: olha, fulano, eu estou te chamando aqui porque vagou aqui esse lugar na diretoria, e tem você e o outro fulano aí. E, na verdade, você está mais capacitado, tem mais tempo de casa, mas tem um problema. Você é crente, e eu sei que vocês não gostam de mentir, não gostam de nada errado, e você vai precisar. Às vezes você vai numa empresa lá, vender um comprador, aí você pergunta se ele tem uma televisão dessa aqui, como é que é o carro dele, aí você dá lá uma ajuda a ele, para ele comprar da gente e tal.
E aquele homem falou assim, não, tá, tudo bem, eu sou crente, mas também não precisa ser tão radical assim, e tal. E passou o tempo, ele conversou, entrevistou outro homem, e quando veio, naquele tempo, ainda tinha um negocinho chamado memorando, não existia o WhatsApp ainda, nem celular, era um papelzinho, né, que se colocava nos quadros da empresa. E veio a promoção, e a promoção foi para o outro, e não para ele. E ele então subiu lá na diretoria e foi falar com o presidente da empresa. E falou, olha, mas o senhor reconheceu que eu sou mais capacitado, que eu tenho mais tempo de casa, por que que o senhor não me escolheu então? Aí aquele homem falou uma coisa que foi muito vergonhoso para aquele irmão. Ele falou assim, olha, você não levou 10 minutos para trair o seu Deus? Como que eu vou confiar em você que você não vai me trair? Já pensou? Então Naamã foi a vara de Deus. E pode acontecer com a gente de um incrédulo nos cobrar coerência. E ele não está errado, não é perseguição. Ele está querendo ver que nós somos realmente diferentes. Porque tem alguns crentes hoje que acham que tem que ser igual para alcançar o mundo. O mundo está cheio de iguais. Ele quer pessoas diferentes. Não estou falando de gente esquisito, não. Tem crente que acha que tem que ser esquisito, né? Botar uns negócios ser esquisito, não se arrumar, não. Caráter, conduta, eles querem ver uma diferença. O mundo tem sede por ver diferença. E às vezes a gente não mostra essa diferença, eles vão nos cobrar. Mas aqui nós temos uma personagem que eu não mencionei, que é a menina. Uma menina, uma jovenzinha escrava, diz assim a palavra de Deus, saíram as tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram cativo uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora, tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria de sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor, ao rei, né, ao Ben-Hadad, assim falou a jovem que é da terra de Israel. E Naamã então chega lá para o Ben-Hadad e fala, olha, lá em casa tem uma escrava, eu a busquei, eu a sequestrei no ataque a Israel, e ela falou que lá em Israel tem um homem que pode curar minha lepra. Porque Naamã talvez é daquelas pessoas aqui de Fortaleza, que quando passa todo mundo conhece e fala assim, ó, aquele ali tem dinheiro. Isso aí, cara, ele chega lá no shopping, ele não pergunta preço, não. Ele vai na concessionária, ele olha um carro, ele não quer nem saber quanto custa. Ele dá lá o cartão lá e compra. E às vezes a gente fica invejando essas pessoas. Mas a gente sabe o que está no coração dessas pessoas. Eu frequentei uma casa de uma família muito rica lá em Vitória. Eles moravam numa cobertura. E eu vendo a convivência deles, uma convivência horrível. Um dia eu cheguei lá em casa e falei, Kátia, é muito melhor ser pobre do que ser rico. Porque a ganância, um irmão querendo roubar a empresa, o outro brigando, o pai não se entendia, era uma confusão. E gente assim, de nome lá na Grande Vitória, não vou falar o nome porque esse aqui vai ficar gravado, eu posso arrumar problema, eu não tenho dinheiro para pagar advogado, né? Mas eu estava lá, eu via, e eu ficava triste, porque tinham muito dinheiro, mas não tinham paz. E o problema de Naamã era que ele tinha uma doença incurável, ele tinha uma lepra no seu corpo. E essa doença, naquela época, era sentença de morte, era questão de tempo. Não tinha cura, não tinha solução, humanamente falando, era só um milagre. E o que levou Naamã a dar ouvidos a uma menina, uma escrava? O que levou essa menina a desejar o bem de Naamã? Vamos lembrar que ela tinha sido tirada da sua terra, contra a sua vontade, num ataque, numa guerra, possivelmente viu lá os seus amigos, os seus familiares morrendo, sendo assassinados, né? Não é assassinato não, que guerra não é assassinato, mas sendo mortos, e ele ainda pega ela, olhou para ela e falou, nossa, que menininha bonitinha, eu vou te levar lá para casa para você lavar a vasilha, varrer a casa, toma conta. Humanamente falando, ela não tinha motivo nenhum para ajudar aquele homem, não é? Talvez, se fosse eu ia olhar para ele e falar assim, né? Você foi lá, fez, aconteceu, matou meus amigos, talvez meus pais, não sei. Eu quero que você pudesse vivo, eu quero ficar aqui assistindo de camarote. E ela tinha razões para pensar assim. Mas o que a gente percebe é que essa menina era uma serva de Deus. E não era uma serva de Deus qualquer não, porque um homem tão famoso, tão rico, o que levou ele a ouvir essa menina? A dar ouvidos e não pensar que era uma lorota? Eu só penso numa palavra, testemunho.
Ele certamente tinha outros escravos, outras escravas, mas aquela ali era uma escravinha diferente. Eu só posso pensar nisso. Um cristão que não tem testemunho, ele não serve para nada. Se nós perdemos o nosso testemunho diante das pessoas, diante dos nossos parentes, dos nossos vizinhos, nós não prestamos para mais nada. Se o sal perde o sabor, só serve para ser jogado fora e ser pisoteado pelos homens. Então, tudo que nós vamos ver aqui, que vimos e vamos pensar, só foi possível por causa dessa mocinha. Que um dia nós vamos encontrá-la na eternidade, com certeza. E eu tenho muita pergunta para fazer para ela e para o Naamã também. Eu tenho um caderninho de perguntas que eu tenho para Paulo, para muitos personagens, né? Mas é interessante isso, querido. Olha que grande história, começado com uma mocinha. Quantas pessoas que se desenvolveram grandemente no ministério, que foram ajudadas por irmãs. Tem um grande pregador no Brasil, que ele é lá do Espírito Santo, a família dele era paupérrima mesmo. E quando ele foi lá para a Grande Vitória, ele foi acolhido por uma família que reunia lá em São Torquato e morava numa favela, bem pobre mesmo. E ele ficou lá com eles. E eu soube disso porque um dia ele foi pregar na igreja, ele comentou com a gente. Eu estou falando do nosso irmão Hernandes Dias Lopes. Então ele falou, olha, vocês não sabem, talvez não lembrem, mas eu frequentei essa igreja quando eu era criança, no tempo que eu fiquei na casa da irmã Zilda, enquanto esperava para ir para casa de uns parentes lá, né? E essa irmã Zilda é uma irmã tão simples. Então, assim, simples mesmo, de tudo. Não é rica, não tem dinheiro, mas ela tinha um coração. E isso impactou a vida daquele homem até hoje, irmãos. Até hoje. Hoje ele é famoso, viaja o mundo inteiro, mas volta e meia, quando ele vai na Vitória, porque agora ele está em São Paulo, ele vai lá na casa da irmã Zilda. Uma irmã simples, uma casa simples, ele senta ali, ele conversa. A gente nunca sabe o que Deus vai fazer com gestos simples. Uma acolhida, uma palavra, mas sempre no Senhor. Essa menina, então, ela foi usada para Deus para dar início aqui a essa história. No versículo 5 e 6, aí diz assim, respondeu o rei da Síria, vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro, e 10 vestes festivais. Para a gente ter uma noção de como Naamã era rico, só de ouro, ele estava levando aqui hoje a cotação do ouro, tá, o grama R$ 416, ele estava levando aqui quase 3 milhões. É o troco para a viagem, né? Para parar ali no restaurante, comer um negocinho. Fora os 350 quilos de prata, ele estava levando aí em volta de 3 milhões e meio. E as roupas, né, de classe, se fosse hoje, ia ser aquelas gravatas de R$ 3.000, aquela bolsa aí de R$ 6.000, aquelas canetas de R$ 1.500. Ele era rico, ele era muito rico, era muito poderoso. E ele ouve, ele se enche de esperança, mas ele tinha um problema que a maioria de nós temos, é um problema de ouvido. A palavra de Deus nos diz uma coisa e nós entendemos outra. A gente lê a Bíblia e lá está dizendo assim, olha, o caminho é por aqui. Você olha assim, não, mas eu acho que se eu for por aqui também vai dar certo. E a gente tenta pegar atalho e sempre dá errado, né? Mas a gente não aprende. Então, quando nós ouvimos a palavra de Deus, seja lendo ou alguém pregando e realmente interpretando a palavra de Deus corretamente, nós podemos dar ouvidos, sempre vai ser para o nosso bem, sempre vai ser para que nós possamos crescer, para que nós possamos nos despertar. Mas Naamã, ele ouve que tinha um profeta. A quem ele vai? Ao rei. Ainda leva uma carta assinada lá pelo Ben-Hadad, e chega lá no Espírito Santo, a gente fala que é dar uma carteirada, né? Você sabe de quem que eu sou filho? Olha, eu sou oficial de justiça, olha, eu sou isso, eu sou aquilo. E Naamã faz isso com o rei. E a Bíblia nos diz que o Jorão, ele se desespera. E aqui ele já não é mais Jorão, né? Ele é o Chorão, porque ele fica desesperado. Fala, como é que eu vou fazer? E eles tinham nesse meio tempo um acordo de paz, porque os reinos invadiam, impunham ali tributos, e falavam, para mim não te atacar de novo, você tem que me pagar anualmente tantos milhões aí. E é por isso que ele fala, olha, ele tá procurando uma desculpa para romper comigo e talvez aumentar aí
a nossa anualidade, e ele fica desesperado, ele está ali querendo saber o que ele ia fazer, mas ele também tinha um problema que nós temos, é um problema de memória. A gente esquece do que Deus fez. A gente acha que Deus só fez lá atrás, ele não vai fazer agora. Que Deus não vai cuidar da gente, que Deus não vai nos sustentar, que Deus não vai nos alimentar. E às vezes a gente entra nos apertos, né? E a gente fala, o que eu vou fazer agora? E às vezes a gente tenta dar um monte de jeito e esquece de orar. Aquilo que devia ser a primeira ação, às vezes a gente deixa por último. Eu fiz isso uma vez. Eu vou falar uma, eu já fiz mais, mas vou contar uma vez. Eu estava lá no seminário, lá em São Paulo, e era boda de 70 anos, de 60 anos de casamento do meu avô. Eu estava no estádio, eu tinha que sair assim, na sexta-feira para chegar ainda no domingo lá. E era ônibus, era difícil, era feriado. E eu desci lá para São Paulo, Atibaia fica 1 hora. Cheguei lá na rodoviária de Tietê, fui na Itapemirim, que eram os ônibus de linha normal, não tinha. Só tinha lá para terça-feira. Aí eu fui lá embaixo, falei, vou comprar uma para o Rio. Aí consegui uma até Campos, que é metade do Rio até Vitória. Aí comprei a passagem e fui numa outra aviação que tem lá. E já tinha ido, na verdade, tinha ido até Pemirim, nessa outra aviação que vai para a Bahia, passa ali perto, né? Alguém me pegava, não tinha passagem. E eu fui lá embaixo, então comprei a passagem, com a passagem na mão, fui lá em Campos, eu vou ver se eu consigo uma carona, alguma coisa. E aí eu lembrei, falei, eu nem sei se Deus quer que eu vá nessa festa, é importante para o meu avô que eu vá, é importante para mim também, mas eu não perguntei a Deus. Aí saí para um canto lá da rodoviária, com a vergonha de mim mesmo, aí eu orei. Falei assim, ó, eu sei que o Senhor pode tudo, eu não sei se o Senhor me perdoa, que eu não orei, não pedi a sua vontade, e saí. Saí andando, fui passando em frente ao guichê dessa empresa, tinha um montão que ia para a Bahia, um montão de gente. Eu ia passando assim, eu olhei para lá, um atendente, que não foi quem me atendeu, que eu tinha perguntado, já tinha mais de 1 hora e meia isso, ele fez assim, que viu passando olhando, e me chamou, falou, você quer ir para onde? Eu falei, eu quero ir para Vitória. Algum ônibus que passa por lá, que vai para Teixeira, quem sabe e tal. Aí ele falou assim, eu tenho uma passagem para você para lá. Você pode pagar um pouquinho mais? Eu falei, não tem problema não. Ele não foi lá dentro buscar a passagem, ele enfiou a mão no bolso assim e me deu a passagem. Só estava faltando eu pedir. Talvez eu chegar em Campos e ia ficar agarrado lá, que também não tem muitos ônibus de Campos para Vitória. Percebe? A gente às vezes esquece que Deus ainda opera. A gente não vai viver baseado nisso, né? Uma fé tão boa como aquela que espera milagre é uma fé que permanece firme quando o milagre não acontece. Né? Porque tem vezes que Deus vai deixar a gente passar pela provação e Ele tem um propósito. Quando eu cheguei aqui, o nosso irmão pequeno, né? Estava falando de Daniel, que foi para lá para o exílio, e Deus usou aquilo para o bem dele. Eu lembro de José. José foi traído, foi vendido, depois foi traído pela mulher, depois foi esquecido pelo homem que ele teve, revelou lá o sonho. Aí depois de 2 anos, o homem lembra dele. Aí sim que ele vai para uma posição boa, né? Mas quantos anos ele passou? E quando o pai dele morre, os irmãos falam assim, agora nós estamos fritos. Agora já era. José devia estar esperando o pai morrer, agora ele vai acertar a conta com a gente. Eles ficam com medo. Você lembra o que José falou com eles? Ele falou, vocês realmente intentaram o mal, mas Deus tornou o mal em bem. Então mesmo quando acontece uma coisa ruim para nós, Deus está querendo o nosso bem, quer nos ensinar alguma coisa. Mas o escândalo do rei foi tão grande que Eliseu, que morava lá na periferia, eu sempre penso que ele morava na periferia, ele ficou sabendo, no versículo 8 diz assim, ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara suas vestes e mandou dizer ao rei, por que rasgaste as tuas vestes? Deixa-o vir a mim e saberá que há profeta em Israel. O que Naamã esqueceu? Eliseu era conhecido lá em Israel.
Eliseu, ele já tinha predito a vitória do próprio Jorão sobre Moabe. Isso está lá em 1 Reis 3, do versículo 4 seguinte. Ele tinha aumentado o azeite da viúva, lembra daquele milagre? Que o azeite não acabava das vasilhas, até que ela encheu todas as vasilhas. Eliseu tinha ressuscitado o filho daquela sunamita. Isso está lá em 1 Reis 4, 32. Ele tinha alimentado, logo um pouquinho antes aqui, 100 homens com apenas 20 pães. Então, ele sabia que tinha um profeta ali. Mas a memória dele, na hora da crise, não lembrou. Ele podia falar, olha, eu não tenho como fazer isso, mas aqui tem um homem de Deus, que Deus usa ele para fazer milagres. Vai até ele. E ele faz isso sob pressão. E ele manda Naamã ao profeta. E Naamã, então, se dirige ao profeta. E a gente lê aqui no versículos 9 e 10, né? Veio, pois, Naamã com todos os seus cavalos e seus carros. Ele estava numa grande comitiva, né? E parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada. Eliseu nem foi receber o homem. Eliseu falou assim: olha, fala com Naamã para ele descer no Jordão, e não era pertinho o Jordão. Samaria fica a uns 30 quilômetros de distância, mas ele já tinha viajado, salvo engano, 300 e alguma coisa. Era uma viagem grande da Síria até Samaria. E foi isso que Eliseu mandou falar para ele. E a gente continua lendo aqui, no versículo 11, no 10. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e tua carne será restaurada e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou e se foi dizendo: pensava eu que ele sairia ter comigo, pôr-se-ia em pé, invocaria o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. E ele fala, água por água, lá em Damasco tem 2 rios lá que perto dele, é verdade, o Jordão é um córrego, é uma valinha. Se era para mergulhar, eu podia ter ficado lá e mergulhar. Ele fica bravo, né? Eu acho que ele pensou: o rei me empurrou para o profeta. O profeta agora quer me empurrar para um rio? Não, aí também já está demais, né? E ele fica bravo. Ele fica bem chateado. E a reação dele é de muitas pessoas hoje, né? Acha que Deus vai agir só no fantástico. Então, essas igrejas que estão cheias de gente, né? Essas pessoas estão buscando isso aqui. Eu vou lá, o fulano vai orar, e eu vou ficar curado, e eles vão num fervor muito grande, e alguns com a motivação totalmente errada, quer querer fazer negócio com Deus, e isso atrai muitas pessoas, o fantástico. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês: a vida cristã é feijão com arroz, é dia a dia. Não tem, nem sempre vão acontecer coisas fantásticas, muito pelo contrário. Às vezes é uma doença de uma enfermidade difícil, um câncer, outra coisa. É assim que é a vida cristã. Mas nós estamos confiados na palavra do nosso Senhor, que disse que estaria conosco todos os dias, né? Em todos os momentos, qualquer circunstância, e é isso que nos move. Mas o Naamã, se ele não era sábio, se ele tinha alguma dificuldade, no versículo 13, é o versículo que eu acho mais lindo, depois da menininha falando com ele. Versículo 13. Então se chegaram a ele os seus oficiais, ele disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não a farias? Quanto mais, já que apenas te disse, lava-te e ficarás limpo. Eu posso trazer isso para os nossos dias. Meu pai, se ele estivesse mandando você andar daqui até a tal cidade arrastando uma cruz, você não ia fazer? Se ele tivesse mandado você subir de joelho uma escadaria, você não ia fazer? Se ele tivesse mandado você dar
uma contribuição muito grande. Você não ia fazer? Já estamos aqui. Já rodamos 300 quilômetros. Vamos lá no rio, não custa nada. E Naamã, então, talvez para e pensa, né? Os meus capitães têm razão. E vai Naamã lá para o rio. E esse conselho aqui é um conselho muito sábio desses oficiais. E muitas vezes, irmãos, pessoas vão nos dar conselhos sábios. Talvez o nosso patrão, incrédulo, vai nos orientar sabiamente lá no nosso serviço. Como o sogro de Moisés, um sacerdote de Midian, que chega ali quando ele estava sobrecarregado, fala: você não vai aguentar não. Divide aí a tarefa, de forma que até você só vem os casos difíceis. Procura aí homens capacitados. Ele seguiu esse conselho e deu certo. E Naamã, então, ele não era crente, né? Esses oficiais também não, mas eles tiveram uma sabedoria. Vai lá, vamos lá. E ele vai. Ele vai, e a Bíblia diz que ele vai e mergulha uma, mergulha duas, mergulha três, mergulha quatro, mergulha cinco. Eu creio que ele olhava e via a lepra ali. 6 vezes a lepra está ali. 7 vezes a lepra está ali ainda. E eu imagino, tá? Não está na Bíblia não. Eu imagino os oficiais. Falta uma. Ele olhava, talvez, né? Puxa, está aqui ainda, a doença está aqui. Só mais uma, Naamã. Aí ele mergulha a 7ª vez. Cumpriu a palavra de Deus cabalmente. Não cumpriu pela metade. Se ele tivesse mergulhado 6 vezes, ele ia embora leproso. Ele mergulha 7 vezes, e quando ele levanta do 7º mergulho, a Bíblia diz que a carne dele estava mais bonita, o rosto dele estava mais liso do que o dessa menina linda aqui, ó. Aquela cirurgia plástica divina, a pele dele estava viçosa, ele estava curado, e ele fica muito grato, e ele volta, ele podia descer ali pela margiana ali o Jordão, que era o caminho mais fácil, tudo baixada, ele sobe lá para Samaria de novo, porque ele queria agradecer ao profeta. E ele chega lá, né, versículo 15 e 17, voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva. Veio, pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceites um presente do teu servo. Ele tinha presente para dar, lembra? Ele tinha muito dinheiro, muitos bens, roupas e tudo. Aí no versículo 16, o homem de Deus disse: tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não o aceitarei. Insistiu com ele para que o aceitasse, mas ele recusou. Se Naamã tivesse sido abençoado em alguns grupos, que a gente não precisa citar o nome, e chegasse lá e falou: ô apóstolo, ô pastor, ô reverendo, eu quero dar um presente para você, porque eu fui abençoado. Ele ia ficar livre daquele ouro rapidinho, e ainda ia ganhar um carnê de 386 prestações, que é para segurar a bênção. Não é isso que a gente vê? Então, se você vai no lugar desse, fuja desse lugar. Não perca seu tempo. O homem de Deus, a mulher de Deus, o servo de Deus, ele não cobra por aquilo que ele não fez. Por que Eliseu não podia cobrar? Porque não foi ele que fez o milagre. Ele só indicou o caminho. Então, quem cobra para pregar, quando você foge dessas pessoas. O servo de Deus não cobra. A serva de Deus não cobra para ir a canto nenhum levar a palavra dele. Porque é o que diz a palavra: de graça recebeste, de graça dai. Então Eliseu nos dá aqui uma grande lição de que nós somos apenas instrumentos. Quando você vai numa orquestra, aí acaba lá a apresentação, o pessoal aplaude. Está aplaudindo quem? Os instrumentos ou o instrumentista? É o violino ou quem tocou o violino? É o piano? Alguém aplaude o piano? Não, né? Mas aplaude o pianista. Nós somos o piano e Deus é o pianista. A glória é dele. E Eliseu, então, ensina uma grande lição aqui também a Naamã. Isso impactou Naamã. Isso mexeu com ele. E então ele fala assim: olha, tá bom. Se não queres, então
eu peço que ao teu servo seja dado levar uma carga de terra de 2 mulos, porque nunca mais oferecerá esse teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão a Jeová. Eu entendo que Naamã se converteu nos modelos do Antigo Testamento. Ele fala, eu não quero perder meus tempos mais com essas divindades. E lá tinham muitas divindades. Tinha o Haddad, que era um deus pagão, e tinha outras. E ele então, de todo o coração, ele fala, deixa eu levar essa terra santa, né? A terra de Israel, talvez como uma lembrança, como um memorial, não como um talismã, porque eu quero lembrar de não mais sacrificar a outros deuses, nem oferecer holocausto, senão ao Senhor, o seu Deus, o Deus que me curou. Porque, irmãos, às vezes nós podemos fazer alguns marcos. Quando eu vou lá no seminário, lá em Atibaia, se você chegar perto do núcleo, você vai ver uma pilha de pedrinha assim cimentada, pedra rústica. Talvez você vai passar ali, aquilo para você não significa nada, mas para mim significa. Foi uma crise muito grande que a gente teve lá, no final do ano, e a gente orou muito, e foi muito difícil, as pessoas ficando doentes, um ano difícil, e quando a gente orou e Deus solucionou, um professor falou, vamos fazer um memorial, o professor Daniel Lima, vamos fazer um memorial para a gente lembrar, para a gente não esquecer, que nós somos muito esquecidos. E fez lá, tem aquele montinho de pedra lá cimentado, e toda vez que eu vou lá, o meu coração se enternece de novo, porque eu lembro, acho, como que Deus foi bom, né? A gente passou um aperto aqui, e Deus trouxe livramento. Então a gente pode fazer isso, mas não ter aquilo ali como, não, agora todo ano eu tenho que ir lá, porque eu tenho que orar ali. Não, mas me lembra, toda vez que eu vejo, me lembra. A gente não tem problema em fazer isso. Botar lá um quadro com um versículo que alguém falou para a gente, algum objeto que a gente teve no lugar, e um irmão deu no momento de dificuldade, quando ele for orar para a gente, visitar, isso aí não tem problema. Mas Naamã, então, ele expressa esse desejo, mas ele expressa um problema que ele teria que enfrentar, talvez. Olha o que ele diz depois. Nisso perdoa o Senhor Deus a teu servo, quando o meu senhor, que é o rei, né, entra na casa de Rimom para ali adorar, ele se encosta na minha mão, e eu também me tenho que encurvar na casa de Rimom. Quando assim me prostrar na casa de Rimom, nisso perdoe, ele está falando aqui, o Senhor Deus a teu servo. E quando eu li esse versículo, essa história, prestando atenção, que eu vi Eliseu virar para Naamã, depois de falar, e falar assim, vai em paz. Eu não ia falar isso para Naamã, eu me conheço. Eu ia falar, Naamã, toma jeito, rapaz. Você está falando que é crente, agora vem com essa conversa que se o rei te levar lá, você vai ter que adorar? Como é que história é essa? Você fala que aceitou Jesus, mas está fumando ainda? Você fala que aceitou Jesus, mas ainda está soltando umas palavrinhas meio fedorentas, hein? Que crente é você? Essa é a nossa reação, é ou não é, irmãos? A gente não confia que Deus vai trabalhar a vida daquela pessoa. Tem situações que acontecem, você evangeliza uma pessoa numa viagem, e não tem, o ideal é você dar um acompanhamento, dar um suporte, mas tem situações que não é possível. Quem evangeliza em escola, né? Você vai lá, lança a semente, às vezes a pessoa se manifesta, e você não tem como acompanhar. O que a gente tem que crer? Que Deus, e essa é uma palavra para nós, crentes, salvos já, não vamos querer fazer o papel que é do Espírito Santo. Ele que converteu a pessoa, se ela realmente nasceu de novo, ele vai ajudar ela a vencer as suas dificuldades, mas às vezes é um tempo maior do que o nosso. Eu, por exemplo, eu fumava e bebia, me converti embriagado, e eu nunca mais tive uma recaída. Mas eu conheci um senhor, que ele trabalhava lá no seminário da manutenção, e ele era um funcionário, ele não era um crente, e ele se converteu. Ele também tinha problema com alcoolismo sério, de ficar caído na sarjeta, mas ele não conseguiu largar o cigarro. E um dia eu estava lá na oficina dele, não deixava ninguém entrar naquela oficina, mas... E eu não sei porque eu caí nas graças dele, lá eu entrava, pegava ferramenta e usava. E ele um dia me perguntou, né, eu contei minha história para ele, ele falou assim, um dia ele chegou para mim e falou, meu irmão, eu estou com vergonha. Eu estou com vergonha. Eu falei, mas por que seu Osnil era o nome dele? Eu já me converti há tanto tempo, eu não consigo parar de fumar. Pelo menos todo dia eu tenho que fumar um cigarro e eu estou igual o menino.
estou fumando escondido. E eu não estou pedindo membresia na igreja ainda por causa disso, e nem batismo. E eu falei com ele, ó, seu Osnil, cada um de nós, Deus trabalha de um jeito. Quando vem a vontade, como vem em mim, ele falou, você sente vontade de fumar até hoje? Você já está no 2º ano? Eu falei, vem até hoje. Às vezes eu estou passando aqui vindo do café, os trabalhadores que lá na zona rural, os caras de manhã estavam ali fumando, passava aquela fumaça no meu nariz, me dava vontade de fumar. Era 3 anos depois. Ainda me dá vontade de fumar. Eu falei com ele, eu clamo pelo sangue de Jesus que me salvou. E aí eu estou conseguindo. Faz isso. Aí nesse meio tempo, eu estava me formando já, né? Aí eu voltei lá depois um tempo, e ele veio todo alegre. Meu irmão, olha, eu deixei de fumar. Agora, quando vem a vontade, eu clamo pelo sangue de Jesus, eu peço ajuda a Deus, agora eu já me batizei, estou tomando a ceia. Eu falei, então, senhor, olha que bênção, né? Pensa bem se o senhor tivesse desistido, que ele estava querendo desistir. Então, queridos, às vezes nós vamos nos deparar com pessoas que o tempo dele não é o tempo nosso. Deus vai trabalhar de outra forma. Outras vezes a gente encontra um novo convertido e a gente esquece aonde ele está e aonde nós estamos. Eu, por exemplo, de 14 de abril de 85 eu estou caminhando com o Senhor. Eu já venci as dificuldades básicas. E aí eu quero que uma pessoa que recém chegou ao Senhor já tenha a minha maturidade, é impaciência. Vai em paz, eu vou orar por você. Estamos juntos, irmão, nessa dificuldade. E há uma palavra aqui que a gente pode aplicar para nós. O que essa história pode ensinar para mim? Para nós crentes tem algumas lições, mas para aquele que não é crente, que ainda não recebeu Jesus como Salvador, a Bíblia fala de lepra como uma figura também do pecado. Um pecado que está no coração. E esse pecado não pode ser lavado por nada, senão pelo sangue de Cristo. Não tem promessa, não tem membresia de igreja, não tem padre, não tem pastor, não tem bispo, não tem nada que possa curar essa lepra do coração daquele que ainda não recebeu Jesus como Salvador. A Bíblia, então, ela fala para a gente que lá em Israel, o leproso judeu, ele não podia fazer o que Naamã fez, chegar no lugar, normalmente, eu não sei se a lepra dele era escondida. O leproso de Israel, ele era colocado fora do convívio social. Ele ia para um lugar, um vale, alguma coisa, lá só tinha leproso. E se por acaso ele precisasse andar numa estrada e visse alguém, ele tinha que ter um sino e gritar assim, imundo, imundo, para as pessoas se afastarem, porque era algo contagiante, né? E a lepra espiritual também, ela não é diferente. Se aquele coração cujo o sangue de Cristo não lavou o pecado, ele vai para um leprosário espiritual que a Bíblia chama de inferno. E hoje pouco se fala sobre o inferno. O inferno é um lugar real. Quem mais falou no inferno na palavra de Deus não foi Paulo, não foi Pedro, foi Jesus. O que mais nos amou, foi o que mais nos alertou contra o lugar onde o fogo não apaga, o verme não morre, e o clamor daquelas pessoas vai subir pelos séculos dos séculos. Foi Jesus. Mas há uma solução para a gente não ir para essa morte espiritual, para esse lugar. A Bíblia diz assim lá em Isaías 64:4, mas todos nós somos como o leproso, e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia. As boas obras da pessoa que não tem Cristo, ela está suja. Ela está suja pelo pecado. Eu gosto de ilustrar como se você estivesse aqui em Fortaleza, aí numa avenida, e tivesse lá um desses mendigos bem sujo mesmo. Bem sujo, até mal cheiroso, aquela roupa encardida, aquela mão suja, escura de sujeira, aquela unha preta. E ele está tentando atravessar, e você tem um acesso de bondade, né? E faz o que nós deveríamos fazer, vai lá e ajuda aquela velhinha, aquele velhinho. Olha, vem comigo que eu vou te ajudar a atravessar. E você o ajuda. Passa do lado de lá e ela fica tão grata, fala, olha, muito obrigado, ninguém liga para mim, mas você me ajudou a atravessar a rua, eu quero te dar um presente. E você fala, não precisa não. Não, mas eu quero dar.
é de coração. Eu ganhei, eu quero dar para você porque você me ajudou muito. E não tem aquele, lá a gente chama de bornal, aquela bolsa de pano encardida também suja. Ela enfia a mão ali dentro e de lá ela tira uma maçã, mas aquela maçã mais bonita que você já viu na sua vida. E te dá, você fala, não precisa não. Eu falo, não, mas eu quero que você tenha. Aí você pega, ela fala, você achou bonita? Não achei, parece que está deliciosa, né? Ela fala assim, dá uma mordida aí agora. Então coma aqui na minha frente. Depois de ter pego com aquela mão suja, ter tirado daquele... Às vezes, os homens querem fazer isso com Deus, né? Quer dar boas obras para alcançar a salvação, mas está sujo. Deus não aceita. Mas depois que nós somos lavados pelo sangue de Cristo, nós podemos experimentar o que Naamã experimentou fisicamente e espiritualmente também. Porque ele foi duplamente curado. E queira Deus que todos nós tenham entendido isso de forma bem clara. Que não há salvação a não ser em Cristo, né? Lá em João 14:6 ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Não há outro caminho. Não há outro meio. É Jesus. Que Deus, então, possa nos abençoar. Eu gostaria de orar. Pai querido, nós te louvamos pela tua palavra. Obrigado, Deus, por ter deixado para nós essas passagens que não são só histórias, não são só contos, mas são fatos que remetem à nossa mente, a princípios e a ensinos do Senhor, ó Pai. Nós te louvamos porque nessa noite pudemos ter esse tempo aqui de te adorar, de relembrar a morte do teu filho no momento da ceia, aquilo que ele fez por nós, e agora também, Pai, nessa história, ter também um alerta para nós, que às vezes nós somos dados a ouvir uma coisa da tua palavra e querer fazer outra, e também esquecer quem o Senhor é, esquecer do seu poder, da tua glória, e também, ó Pai, que muitas vezes nós não poderemos fazer aquilo que é acompanhar um novo convertido, que é dar a ele um suporte por circunstâncias várias, que o Senhor possa também colocar no nosso coração essa palavra que o Senhor colocou no coração do teu servo, de trazer uma paz a essa pessoa, mesmo diante das dificuldades que ela prevê que vai enfrentar, ó Pai. Nós te pedimos isso e te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém.